dia, boa tarde, boa noite. Estamos com mais uma edição do Ecomind Talks. Meu nome é Ismael e estou hoje com uma convidada, Aline Fonseca, e nós vamos falar sobre inteligência de dados. Vou me apresentar, então eu sou loiro, tenho uma barbichinha, estou com uma camisa roxa, uma calça jeans azul e um tênis preto. Nosso podcast, hoje nós estamos fazendo num parceiro nosso aqui em São Paulo, chamado Turnit. E vai ser uma conversa muito interessante, que a Aline vai trazer todo o conhecimento dela sobre Big Data, praticamente, de dados sobre resíduos. Né? Então, eu vou deixar um pouquinho a palavra para a Aline, para ela se apresentar aí para o nosso público também. Legal, legal. Gente, muito obrigada pelo convite, me sinto verdadeiramente muito honrada. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. Vou me descrever, né? Eu sou uma mulher branca, tenho 43 anos, tenho cabelo louro, os olhos verdes. Hoje eu estou vestida com um vestidinho azul claro, uma blusinha, né, para correr do vento aqui um pouquinho, azul escuro, e também estou com um sapatinho, um All-Star branco. Eu tenho uma estatura mediana, 1,61 m, então não sou muito grande. Show de bola. Bom, Aline, então assim, a gente já informou o nosso público o nosso tema, inteligência de dados, né? Imagina trabalhar com análise, né? Profundas de informações e transformar essas informações, né? Tu pode explicar um pouco o trabalho da sua startup, Data Waste, como vocês trabalham transformando esse número em informação para os seus clientes? Legal. Bem, Ismael, eu vou te contar uma trajetória, porque assim, a Waste Data, ela nasce lá em 2022, quando, em decorrência de algumas consultorias, eu percebi que o mercado, principalmente diretores de empresas do segmento de limpeza urbana e de resíduos, eles precisam conhecer informações relacionadas à própria atuação, né? E a Waste Data hoje, ela tem como proposta trazer informação para o mercado de resíduos, porque o mercado de resíduos é um mercado muito baseado em estimativas. Você pega um relatório hoje de órgãos oficiais, né, que atuam no Brasil, e eles trazem estimativas com relação à geração de resíduos, né? E como eu estou no segmento desde 2016, através até de um sindicato patronal que atua em Minas Gerais, eu fui percebendo essas oportunidades, mas fui percebendo também essa deficiência de informação. Só que tem muita coisa legal acontecendo no Brasil e no mundo em termos de transparência ativa ou passiva, onde dados podem ser utilizados e convertidos em informações para que as empresas, as pessoas, a sociedade, governos possam tomar decisões mais acertadas. Porque hoje, por exemplo, a média nacional de geração de resíduo habitante dia é em torno de 900 gramas, 1 quilo. Então, você trabalha a gestão de resíduos de um determinado território sempre com base nessas estimativas. Mas, de acordo com essa questão de transparência que vem acontecendo no Brasil, nós temos legislações que obrigam que, principalmente dados ambientais, sejam declarados. Esses dados estão aí, né? Aí a gente tem o Open Data ou os dados abertos, né? Esses dados estão disponíveis para que a gente possa aplicar sobre eles uma análise e, a partir dessa análise, a gente desenvolver aí diversos insights para a gente compreender esse cenário. Ah, que legal. Sabe, tu falando algumas coisas, vai me lembrando do meu passado também. Eu tive alguns trabalhos que incomodei as empresas de coleta urbana, porque fui observar como é que funcionava e via que eles não pesavam, né? Eles apenas faziam o transbordo e levavam o caminhão embora, né? E não tinha balança no local, claro que a prefeitura local tinha uma balança rodoviária, então por que eles não pesam lá antes para saber quanto está entrando, para saber quanto está saindo, para fazer um balanço de massa? Então, a partir dos meus questionamentos, batendo na secretaria, eles começaram a pesar. Então, tem algumas instigações em que, às vezes, tu tem que parar para olhar um processo e aí, com esses dados, tu começa, vamos supor, a fomentar alguma coisa. Então, a partir disso, eles começaram a pesar e pode ser que tomaram algumas decisões estratégicas. Outra foi que eu fiz um trabalho, uma vez, sobre compostagem, e comecei a separar o resíduo de casa, para saber o que era orgânico compostável na composteira, o que era reciclável e o que era rejeito. Comecei a pesar numa planilha. E notei que é longe o que eu consigo gerar dessa estimativa, que nem tu falou, a estimativa hoje é 1 quilo... É 1 quilo habitante dia. 1 quilo habitante dia. Eu me lembro que eu olhei alguns planos, tinha alguns que eram 800, uns 900, um em 100, tudo nessa faixa. Mas eu cheguei no peso que lá em casa, vamos supor, dava 600, 500 gramas.
de onde vem esse a mais? Daí comecei a ver, claro, são os pequenos comércios, as Sim. coisas que colocam um volume maior, e aí média. na estimativa ele fica maior. Então, assim, se tu vai olhar na tua casa, tu não produz esse 1 quilo, mas é uma estimativa geral, né? Então, Exato. como é bom ter esses dados, ou pesquisar dados para conseguir ter opiniões, né? Então, eu acho muito interessante. Mas eu acho que na tua caminhada, tu deve ter feito isso, muita pesquisa, né? E aonde tu passou, assim, nessa tua caminhada, que tu construiu todo esse conhecimento? Pois é, então, é uma trajetória um pouquinho longa, legal, que eu quero compartilhar com vocês. Eu sou formada, né, como base, eu sou administradora de formação, tenho algumas especializações, uma na área de engenharia e inovação, outra na área de gestão de projetos e acabei fazendo meu mestrado na área de design, né? Desde 2014 eu ainda estava no segmento automotivo, ainda bem envolvida com as oportunidades da administração, trabalhava numa montadora de automóveis em Minas Gerais, né? E em 2014 eu fui instigada para a docência. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar numa instituição de ensino, e aí eu tive a oportunidade de lecionar numa instituição de ensino lá em Minas Gerais. Só que em 2016, já nesse ambiente um pouco acadêmico, eu tive a oportunidade, eu já não estava dando conta mais desse ambiente corporativo e eu decidi empreender. E aí eu comecei a trabalhar com consultorias. E a primeira consultoria que me apareceu, e eu falo que nada aparece por acaso, tudo tem um propósito, né, acima da nossa inteligência e da nossa compreensão. E aí eu tive a oportunidade de prestar uma consultoria para um sindicato patronal de Minas Gerais na área da limpeza urbana e do resíduo. E aí acabei fazendo um trabalho pontual e nos foi pedido, né, a mim foi pedido um trabalho mais estratégico e de maior prazo, e eu estive nesse sindicato até 2022. E aí, dentro desse sindicato, eu comecei a perceber as demandas e, ao mesmo tempo, as dificuldades, né? Minas Gerais, a gente tem umas particularidades com relação à gestão de resíduos que a gente precisa repensar fortemente, né? Aquela coisa, os empresários eles querem manter a velha maneira de gerenciar resíduo. Eu acho que esse é um problema nacional, né? A gente vê pouca inovação, a gente está tentando trazer aí dados para sustentar processos decisórios, mas parece que as empresas ainda estão um passinho atrás, sabe? Mas aí, dentro desse sindicato patronal, eu tive a oportunidade de perceber dores, demandas, e aí eu acabei prestando consultoria para uma outra empresa, uma empresa que trata resíduos de saúde. E percebendo, né, as necessidades e dores dessa empresa de resíduos de saúde, eu estava trabalhando num viés mais estratégico, né? Era uma consultoria bem voltada para planejamento estratégico. Eu estava envolvida com todas as áreas. O pessoal da logística, o pessoal da operação, o pessoal do comercial. E aí eu comecei a perceber dores. Qual que é a dor do comercial? Prospectar com celeridade. Os processos de prospecção hoje, para você capturar informação no mercado de resíduos, ele é muito manual. Bacana. Então, essa é a dor do comercial. A dor da operação e da logística são aquelas dores, né? A coleta tem um custo muito alto, a operação ela tem dificuldade, às vezes, de acordo com determinado volume de resíduos ou a tipologia do resíduo. E a direção quer conhecer mercado. Market share, né? Qual que é o meu market share? Qual que é a minha parcela desse mercado, né? Aí, foi muito engraçado, porque o Brasil ele está num processo de avançamento nessa questão dos planos, né, de gerenciamento de resíduos. A gente tem a 12305, né, que lá em 2010 ela vem instituindo a Política Nacional de Resíduos Sólidos. E aí em 2021 ou 22, não, foi 2022, o que aconteceu? Saiu o nosso Planares, o nosso Plano Nacional, né, de Gestão e Gerenciamento de Gestão de Resíduos do Brasil. E aí foi muito engraçado, porque olha como que o Waste Data nasce. Eu já tinha mapeado toda essa demanda do diretor, eu quero conhecer minha parcela de mercado, eu preciso conhecer mais o mercado de resíduos, e ali a galera do comercial também com muita dificuldade. Eu estava lendo o Planares e vi algumas metas estabelecidas no Planares com relação a resíduo de saúde. E eu tô assim, gente, resíduo de saúde ainda não é 100% tratado, aquela informação me surpreendeu. E aí eu mandei um e-mail para o órgão, né, que faz a gestão das informações ambientais do estado de Minas Gerais, tentando tirar essa dúvida. E aí eu perguntei uma coisa e eles me responderam outra. E essa resposta abriu meus olhos para a oportunidade de utilizar dados para o segmento de resíduos, convertendo isso em informação útil para o mercado, para que o mercado possa tomar melhores decisões.
E aí, isso foi muito interessante, porque isso aconteceu no momento que eu estava dando aula numa instituição de ensino em Minas Gerais, uma pós-graduação, e uma aluna em sala de aula estava me contando que ela trabalhava numa empresa que trabalhava dado público, só que era o dado de licitação. Aí eu tô assim, opa, tem uma oportunidade aí. E assim, parece que as sinergias vão acontecendo. Eu tenho um conhecimento na área de resíduos, mas eu não tenho conhecimento em tecnologia. Mas naquela época, meu filho, eu tenho um filho de 24 anos, eu gosto de brincar, né, que eu estou recuperando o investimento da maternidade. Ele me mata quando eu faço isso. Agora ficou gravado. Como eu tenho um filho, e o Christopher é muito perspicaz, muito inteligente, ele estava num momento de oportunidade que ele estava trabalhando muito com Power BI. Estava entendendo um pouquinho de tecnologia, né? Ele é formado em engenharia de energia, mas ele tem toda essa pegada tecnológica. E aí eu recebi esse dado, né, essa informação do órgão ambiental, e virei para ele e falei assim, filho, aqui a gente tem uma oportunidade aqui que mata uma dor da consultoria. Você pode transformar isso em dashboards e a gente, eu crio as lógicas de informação e você compila isso num painel para que a informação fique acessível para que aquele diretor consiga interpretá-la de acordo com a necessidade que ele tem. E foi mais ou menos assim que nasceu o Waste Data. Foram uma sucessão de acasos e um pouquinho de insistência, porque a gente enfrentou também alguns desafios. Hoje que a gente está indo com mais força para o mercado, em decorrência de algumas dificuldades que a gente enfrentou, mas que a gente conseguiu superar, vencer, e estamos partindo aí para desbravar esse mercado de Open Data e Big Data no Brasil. Não, muito legal, caminhada muito interessante, né? E então foi 2022 assim que tudo se abriu, que tu viu, cara, esses números podem virar negócio, Sim. Né? E a gente vai cortar aquela etapa do investimento da maternidade para não ficar registrado aí, brincadeira. Mas é muito interessante isso, né? É um trabalho de mãe para filho, Sim. Mãe com filho e proximidade. Deve ser legal, assim, tu poder trabalhar, contar com o teu analista sendo teu filho ali para trocar informações, é muito interessante. E assim, nessa caminhada, tu tem algum case, alguma coisa assim, porque sem dados as pessoas não têm como tomar decisão nenhuma, né? Então, assim, antigamente, a gente sempre brinca, né? O vento tá para lá, eu vou para lá, né? Uhum. Era o dado que tinha de informação. Hoje em dia, a gente precisa de muita informação para adquirir ou fazer alguma coisa. E tu tem, assim, um exemplo que a tecnologia ajudou nesses dados para tomar decisão de algum negócio? Tu pode falar, se tu pode abrir, tipo, na consultoria um case que aconteceu, olha, a partir desses dados ele fez uma retomada, posicionou assim e a coisa andou. Tu tem um case para nos contar? Tenho. Acabou que nessa mesma organização, né, que surgiu aí, que me fez pensar essa oportunidade, né, e depois desenvolver junto com o Christopher, nessa mesma organização, esses dados eles foram úteis para aquela organização entender o seu market share, ou seja, a sua participação de mercado. Eles sempre declaravam, eu sou primeiro na gestão de resíduos de saúde aqui no estado. Só que ele não tinha essa certeza e essa convicção, né? E aí, quando a gente pegou o dado, a gente conseguiu constatar ou refutar algumas perspectivas que ele tinha. E aí, isso foi útil para ele repensar o próprio negócio, né? Porque existem questões diferentes que precisam ser pensadas. Uma coisa é eu ser o maior do mercado em volume de clientes, mas com uma parcela muito grande de pequenos geradores. Uma coisa é eu ser o maior do mercado com volume de resíduos. Então, são duas coisas diferentes. Então, você precisa refletir. E qual que é seu foco? E aí, ali, ele conseguiu enxergar. Porque, a partir do dado, a gente conseguiu mostrar essa nuance bem detalhada. Então, a granularidade ela era muito grande, porque a gente conseguia mostrar o que o grande gerador gera e você consegue fazer um filtro e dentro desse filtro você consegue refinar a informação por porte das empresas. Então, isso acabou sustentando melhor o processo decisório dessa organização e ela se sintonizou mais com o seu mercado e, a partir daí, ela foi traçar melhores estratégias para vencer a concorrência, entendendo melhor o seu mercado e agindo de forma mais competitiva. Eu sou defensor da gestão por informação, entende? Uhum. Eu trabalho também com indicadores, né? Então, se eu não vejo indicadores, eu não consigo
dizer. E às vezes os indicadores também demoram, sabe? Não é fácil construir um indicador, tu precisa de tempo, tu precisa de uma linha de tempo, e às vezes isso demora para tomar decisão. Então, assim, eu vejo muito, seja vendas, marketing, qual é a área, que tomam as decisões rápidas, por vezes eles acertam, mas eu não sei se eles estão baseados em dados. Por vezes eles erram, né? Então, assim, eu acho que o cara baseado em dados, ele consegue tomar uma decisão mais precisa. Pode ser um pouco mais lenta, às vezes pode, mas ela sempre é a mais acertada. Então, tudo tem que conduzir, vamos supor, assim, com uma... assim, devagar. Tu tem que conduzir de uma forma, assim, como é que você... tatável, né? Tu tem que ter o tato de conduzir. Então, se tu faz muito ligeiro, sem dados, tem muita chance de dar errado. Para te ver, olha, o case que tu falou, ele tinha certeza que ele era o maior, mas se foi, vamos supor, as coisas acontecendo para ver que volume, clientes, são coisas diferentes que às vezes não batem na realidade. Mas agora eu tenho ali uma parte que tu falou do Planares, sabe? Eu também voltei no tempo, me lembrei de umas pesquisas minhas, quando eu comecei a estudar um pouco da lei de 12.305, né? Política Nacional de Resíduos, a PNRS. E aí eu aprendi várias coisas dela, né? E naquela época muitos estados começaram a botar seus planos, os municípios colocaram seus planos, e isso nós estamos falando lá em 2010, né? Então começou a acontecer em 2012, 13 e 12 saiu um Planares. Só que ele nunca foi efetivado. E ele só foi efetivado em 2020 em um outro modelo. Aquelas metas daquele Planares que não foi, né? Então não poderiam ser usadas. Eu me lembro que eu fiz um trabalho, uma vez um artigo para concluir uma pós e botei, né? E aí na banca me perguntaram, tá, mas você tem que dizer por que o Planares não avançou. E porque eu botei assim, o Planares chegou a um ponto e não avançou, né? Mas aí na banca me perguntou por que ele não avançou. E aí foi difícil de conseguir essa resposta. Uma resposta difícil, né? Por que aquele Planares primeiro não avançou? Mas a gente conseguiu, né? E aí falando de leis, né? Voltando até o assunto, se tivesse uma lei para ser criada, tá? Nesse ambiente assim da informação ou do meio ambiente, né? Que nós estamos debatendo aqui, qual a lei que tu faria sentido assim para as pessoas, para o seu negócio ou para o meio ambiente, que tu acha que poderia ser criado? Então, Ismael, vamos lá. Eu vou te dizer e vou citar algumas legislações, porque eu até acredito que, em termos de legislação, a gente está muito amparado. A gente só não tem efetividade da legislação. Eu vou fazer um recorte, porque assim, no aspecto ambiental, né, nós temos lá a 12.305 e uma das coisas importantes que ela traz, né, com relação à questão da informação ambiental, está previsto na 12.305. A 12.305 ela fala da importância da publicização de dados relacionados à gestão de resíduos. Que seja a quantidade gerada, tipo de resíduo gerado, quem gerou, que tecnologia de tratamento foi dada. Então, ela fala da obrigatoriedade da publicização de dados. Então, você já tem um aparato legal com relação à questão de dados na própria Política Nacional de Resíduos Sólidos. Existe uma legislação anterior, de 2003, que fala da importância, que preconiza, né, que traz diretrizes para a questão da informação ambiental em si. E existe todo um recorte global acontecendo, né, no mundo, que desde a ECO 92 existem princípios que estão sendo estabelecidos para falar da importância de se trazer a informação ambiental para que a gente possa pensar em negócios e para que a gente também possa pensar em controle social. O que é o controle social? É que a gente consiga, né, olhar para os dados e a população, a sociedade, consiga também questionar. Então, por exemplo, lá na ECO 92, no princípio 10 da ECO 92, indiretamente é abordada uma questão da importância da publicização do dado ambiental. No Brasil, a gente tem uma legislação de 2003 que fala dessa questão da informação ambiental como um direito e a importância da publicização. Isso é reforçado na 12.305 em 2010 e depois, em 2012, nós temos a LAI, que é a Lei de Acesso à Informação. Só que aí a LAI é num contexto muito abrangente, né? E todos os dados públicos, em sua maior parte, precisam ser disponibilizados. Por quê? Gente, o governo não dá conta de resolver tudo. A gente sabe disso, né? Em oportunidade também, em uma conversa com o próprio, né, Instituto Brasileiro lá de Meio Ambiente, a gente teve uma oportunidade de conversar com o IBAMA e o IBAMA falou, olha, a gente não dá conta de pegar esse dado e tratar.
né? Esse dado está disponível aí, né? Mas não é o nosso foco, porque a gente já tem um trabalho tão grande em fiscalizar, em autuar, em cuidar do meio ambiente, né? Que pegar esse dado e transformar ele em uma informação vai caber realmente à sociedade e empresas que quiserem capturar essas oportunidades do segmento ambiental, né? E aí, então, estava falando para você da Lei de Acesso à Informação, e aí o que essa lei preconiza? A informação como regra, o sigilo como exceção. O que é uma informação sigilosa? Vou dar um exemplo aqui, planta de presídio. Por questões óbvias, sim, né? Eu estou fazendo um julgamento, uma interpretação minha, que uma planta de presídio é uma informação sigilosa. Mas há controvérsias, tá? Há controvérsias até por essa questão de inovação. E aí tem a lei, né? E depois o Brasil vem se estruturando numa política de dados abertos. O Brasil tem uma lei para dados abertos. Inclusive, essa lei, ela orienta, né? Ela cria diretrizes para que cada órgão, dentro dos entes federais, estaduais e municipais, eles criem estruturas para criar os seus planos de dados abertos, porque a regra não é a informação disponibilizada como princípio geral e o sigilo como exceção. Então, todos os órgãos, eles precisam ter o seu plano de dados abertos. E hoje, no Brasil, a gente já está no 6º Plano Nacional de Dados Abertos e cada órgão tem o seu. Então, se a gente procurar... eu quero conhecer o plano de dados abertos do Ministério do Meio Ambiente. Ele tem. Se eu procurar outro órgão, ele tem. E isso tem uma lei mestra que foi orientando e que cada estado foi se adaptando e criando a sua estrutura de disponibilização de dados. Muitos dados hoje, eles estão armazenados no portal de dados abertos do Brasil, né? Lá tem uma infinidade de dados e, de acordo com o setor, o segmento, a pessoa pode ir lá buscar um dado e aquilo ali pode ser útil para o segmento que ela atua. Eu estou no quadradinho da sustentabilidade, né? O quadradinho do resíduo, então fez muito sentido trazer isso como inovação para o nosso segmento. Então, na verdade, as leis existem. Existem. O falta sempre aplicação. A aplicação. Eu sempre falo também na fiscalização, né? Quando vai se falar em órgãos ambientais, existe as leis. Falta fiscalizar, né? Falta ver se as quantidades são essas, se eles estão cumprindo. Né? Então, a gente sempre fala que o Brasil é muito bom, tem muita coisa. Tem. E aí falta só fazer cumprir, né? E aí vem um outro desafio teu, eu acho que na parte comercial, né? Deve ser um desafio conseguir os dados, né? Mas assim, eu acho que tirando essa etapa vamos supor, de conseguir modelar teu produto, de ter acesso, na parte comercial, qual vai ser a maior objeção, ou quais as maiores dificuldades que vocês enfrentam assim, para conseguir vender, né, essa informação para os clientes, né? Porque além de receber, tratar, tu tem que também conseguir vender para sustentar a data waste, né? E aí, vamos falar no mercado comercial, como é que estão essas objeções, quais as dificuldades, o que tu precisa romper, o que os clientes precisam, qual barreira eles têm que baixar para entender que esses dados vão ser muito bons para eles? Sim. Bem, vamos lá. A nossa principal barreira é com relação ao conhecimento do próprio Big Data, né? A gente está num mercado que eu sinto ele ainda um mercado muito obsoleto. E adquirir conhecimentos mais estratégicos é difícil para qualquer empresa, né? A percepção que eu tenho das empresas que atuam no segmento da limpeza urbana e industrialização dos resíduos é que elas estão correndo atrás do rabo. Elas investem pouco em inovação, elas investem pouco em competências críticas para que o negócio avance. Então, hoje, a minha principal barreira comercial, né, a minha principal objeção é o cara entender que ele pode utilizar dados para o processo decisório. Só que, às vezes, ele não tem um processo decisório bem estabelecido, porque ele ainda vem com estratégias meio arcaicas de gestão. E a inovação tem barreira para entrar. E aí, eu mostrar para ele um dado que é público, aí vem todo aquele receio. Mas você pode utilizar esse dado? Aí eu tive que... Mas, assim, é muito interessante uma objeção, porque eu entendo uma objeção como uma oportunidade de aprender. Toda objeção, ela me leva a uma busca por uma argumentação. Então, quando eu venho com uma objeção, como que eu vou trabalhar isso aqui para eu mostrar para esse cara que
isso aqui pode ser utilizado. Então, uma das objeções, mas esse dado pode ser utilizado? Esse dado é um dado estratégico meu. Eu falei assim, eu tenho que explicar para ele, ó. Aí eu tenho que fazer toda essa historinha, tenho que contar para ele todo esse percurso da Eco 92, da importância da publicização do dado ambiental como um mecanismo, né, de proteção do meio ambiente, de fiscalização, de controle social. Então, eu faço todo esse caminho para que ele consiga entender que é importante que aquela informação seja publicizada, porque senão a questão do meio ambiente ela fica a Deus dará. E se ficar a Deus dará, a gente só será mais prejudicado. Então, essa é a principal objeção. Você pode usar esse dado? Posso. Aí eu vou lá e mostro todo esse recorte de legislações que sustentam essa utilização. E depois aí a gente vem trabalhando essa questão da competência mesmo. Aí a gente tem que realmente facilitar a interpretação. Antigamente a gente tinha dashboards mais complexos. Mas aí a gente tem que criar uma facilitação de interpretação do nosso painel, porque vai ter uma pessoa mais velha que vai utilizar, ou às vezes é um cara mais jovem que interage tranquilamente com tecnologia. Aí a gente tem que fazer um híbrido ali, né? Uma interface que consiga atender as necessidades de informação de qualquer pessoa, né? É aquela máxima, né? Uma pessoa de 5 anos consegue utilizar, uma criança de 5 anos consegue manusear minimamente. Então, a gente tem essa máxima para que isso facilite a interação, porque nem todo mundo tem a competência tecnológica bem desenvolvida. Então, a gente busca essa facilitação. Mas a principal objeção foi essa, no aspecto mesmo de você pode vender isso? Né? Mas aí tem uma coisa muito interessante de se dizer nesse aspecto. E, às vezes, as pessoas não conectam. Mas você sabia que a questão de dados abertos está relacionada a um ODS? Qual seria? O 16. 16. É muito legal a gente começar a perceber, né? Por que o dado público ele está público? Existem várias normativas aí em ordem internacional que fala dessa questão da transparência, da ética de instituições eficazes. A mesma lógica é atribuída aos ODS. Então, o ODS 16, indiretamente, ele tem dentro lá das suas metas a questão das organizações publicizarem informações que acabam se tornando públicas pela necessidade de se formar o bem comum. Né? Então, o ODS 16, indiretamente, ele orienta que as instituições sejam cada vez mais éticas, transparentes e trazendo também, né, essa questão da própria eficácia e eficiência organizacional a partir do momento que ela disponibiliza isso para a sociedade. Né? E é importante, né, que as empresas publicizem isso, né? Porque, imagina, a questão do resíduo é uma questão tão séria. A gente está falando de uma tríplice crise planetária. O resíduo está no centro ali. Né? Essa exploração desenfreada do nosso planeta, ela está causando aí, a nossa perda da nossa biodiversidade, há uma poluição desenfreada. Então, a gente precisa de mecanismos para que a gente consiga realmente entender a nossa realidade e atuar sobre ela. E a Waste Data atua nesse sentido. Não, perfeito. Se for olhar de uma forma mais superficial, eu sempre acho que o ESG já diz que a gente precisa dos dados. A governança é ter dados. A governança é dados. Então, assim, se é dados para o bem, se é dados para tomar decisão, se são dados públicos, tem que estar aberto, tem que estar acessível. Sim. Então, ali, para mim, já vai. Mas tu vai até lá dentro das ODS. Então, até lá tem, nas leis tem. Então, está no momento de isso se tornar acessível, né? Exato. E, às vezes, eu noto assim, como a gente, no processo, vamos lá, desde da mudança da Revolução Industrial, vamos supor, a gente começou a juntar números, né? Sim. Velocidade, tempo, peso, quilos, quantidade, e foi juntando dados, e produção gera muitos tipos de dados, geração de resíduos, população, a gente tem uma infinidade de dados, uma forma de medir incrível, né? A natureza não tem calculador, mas ela te dispõe muita informação, né? Informações, vamos supor, que às vezes a gente acha que não, mas até os indígenas sabiam interpretar, né? Então, assim, ela dá sinais, ela mostra. Tem gente que sabe quando vai chover, quando não vai. Agora, com certeza, nessas mudanças climáticas, isso aí acaba não funcionando mais, mas quando era uma coisa mais natural, a coisa funcionava melhor, né? Então, ela nos ensina, né? Sim. E tu pode nos contar agora uma forma, assim, saindo um pouco do comercial, né? Saindo das objeções, uma lição, assim, que a natureza nos ensina
sobre sustentabilidade? Olha, a natureza ensina a gente o tempo todo, né? Nessa vertente de economia circular, uma coisa que a natureza me ensina é que ela não gera resíduo. Ela absorve tudo que ela gera. Ela absorve tudo de forma inteligente. Então, imagina uma árvore, né? Uma árvore, ela cresce, ela se fortalece, aí as folhas caem, aquilo ali é absorvido pelo solo, aquilo ali é um nutriente para aquele solo. Então, tudo que ela gera como resíduo, ela incorpora para o seu próprio ecossistema. Então, aquilo ali funciona perfeitamente. Então, se eu pudesse te trazer uma máxima de exemplo da natureza, seria isso, que ela é perfeita e a gente não. A gente gera resíduo e tem uma ingerência muito grande com relação a ele, né? Tem alguns dados bem interessantes. Saiu um relatório recentemente da ONU, para além de um mundo de resíduos, se eu não me engano o nome dele é esse, e esse relatório fala que atualmente a gente gera cerca de 2 bilhões de toneladas de resíduos no mundo todo. E até 2050, isso vai quase que dobrar, vai chegar a 3 bilhões e 800 milhões de toneladas. Então, a gente tem uma ingerência muito grande com relação àquilo que a gente gera como resíduo. Por isso, a necessidade de soluções que existem no mercado, mas por isso a necessidade de inovação. Por isso, a necessidade também da Meu Resíduo, né? Porque o seu negócio ele ajuda a entender melhor essa questão da geração do cliente, do resíduo do cliente, a gerenciar isso de maneira mais assertiva e trazer essa perspectiva de resíduo, né? Porque antes a gente não falava tanta palavra lixo, né? Lixo já é até proibido para a gente, né? Porque, gente, eu quando escuto a palavra lixo, eu já fico até meio incomodada, assim, né? Porque aquilo ali pode ser reabsorvido pelo nosso ecossistema produtivo. E não é, né? Então, assim, hoje no Brasil, a gente tem uma taxa de reciclagem de 4%, né? A gente manda muita coisa para o aterro sanitário. Tem um dado da Abrelp, agora a Brema, que quantificou isso em estimativas, né? No Brasil, a gente gera em torno de 80 milhões de toneladas de resíduos todos os anos. Essas 80 milhões de toneladas de resíduos, elas representam cerca de 120 bilhões de reais que vão parar nos aterros sanitários. Estamos jogando dinheiro fora, estamos rasgando dinheiro. E se a gente se inspirar nessa lógica da natureza que não gera resíduo, trazendo inovação, trazendo conhecimento, trazendo dado para informar processos decisórios, trazendo negócios como o seu, a gente consegue mudar essa realidade. Não, perfeito. Sabe que tem uma expressão que eu adaptei, eu recebi uma vez num curso, mas muitos anos atrás, quando o cara falou para mim, e aquilo foi uma patada para mim. E o que tu falou foi uma patada. A natureza não gera resíduos. É isso aí. Tudo que ela gera é absorvido por ela novamente. Exato. Né? Essa é a síntese, né? Isso aí é sintetizar, vamos supor, um ensinamento de sustentabilidade. Exato. Né? Então, é isso que deveria ser incorporado. E ainda mais, nós estamos na semana lixo zero, né? Que todo mundo repense durante essa semana, né? E consiga atender o mínimo possível de um indicador dentro de casa. Sim. Separe direito, destine corretamente, separe as coisas que não vão em lixo comum, lixo de rejeito, lixo orgânico. Eu sempre falo, no mínimo, tu tem que ter 3 lixeiras, 3 tipos dentro de casa, que é rejeito, orgânico e reciclável. Tu tem que ter um local para botar as pilhas, cápsula de café separado, remédios. Essas coisas são separadas, raio-x, lâminas de raio-x, isso não vai junto com o resíduo reciclável. Mas são ensinamentos que a gente vai tentando passar e vai acontecendo. Bom, está muito bom o papo, muito legal mesmo, mas a gente está acabando para o final, indo para o final, e dava para conversar mais horas aqui contigo. Mas assim, agora vamos para uma coisa mais pessoal, né? Uhum. Vamos ver o que tu faz assim, dentro de casa, que tu pode nos contar, uma atitude dentro de casa, na rua ou qualquer outro lugar, mas uma atitude sua, né? Dia a dia, diariamente, né? Vamos supor assim, de sustentabilidade, de gestão sua, o que tu contribui com a natureza, com o meio ambiente, né? Porque a gente está pegando todas essas informações e montando um banco, né? Uhum. Depois a gente faz alguns releases com os nossos convidados e mostra, eu faço compostagem, eu faço isso, eu faço aquilo. E aí a gente dá esse banco de volta de informações para as pessoas. Eu também posso fazer. Tu tem alguma lição que tu faz diariamente, assim, que tu possa nos contar? Claro, várias. Bem, algumas para mim são principais, né? Até porque ela pensa em outras pessoas e é importante até que a gente compartilhe isso com outras pessoas.
Separar o resíduo lá em casa é uma máxima, tem que ser separado. Isso é quase motivo de Terceira Guerra Mundial lá em casa, né? Quando eu vejo uma coisa fora da lixeira, né, errada, eu fico muito triste, porque eu tenho uma relação afetiva com resíduo. Mas uma coisa que a gente pode fazer e que pode favorecer o trabalho de outras pessoas, que no caso são catadores, né? Por exemplo, nas cidades que já existe aí a coleta seletiva instituída e tem o trabalho de catadores, é higienizar minimamente aquelas embalagens que vão ser recicladas. Então, por exemplo, usou uma caixinha de leite, passa um pouquinho de água lá dentro, lá dá uma lavadinha, sacode um pouquinho, dispensa aquilo ali na pia e já manda, né, para um espaço, para uma lixeira que vai para o reciclável. Aquele plástico filme que você utiliza, que às vezes tá cobrindo ali um pão ou um legume, uma verdura, guarda, lava ele também. Eu gosto muito de tudo, eu posso mandar isso para reciclagem. Recentemente eu perguntei para uma catadora, esse plástico filme, ele pode ser reciclado se eu higienizar ele e mandar para você? Então, assim, a gente tem que pensar que todo resíduo é um problema, né? E se eu der a destinação correta, eu estou tentando mitigar esse problema, entendeu? Então, a gente tem que se indagar. Todo ser humano tem que exercer a sua responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. Isso não cabe só às empresas, não cabe só às fábricas, não cabe só a quem vende, cabe também a gente que consome. Então, a gente precisa exercer a nossa parte. Então, lave seu resíduo, higienize, porque quando ele chegar lá na associação de catadores, ele vai facilitar a triagem para aquele catador e vai, inclusive, evitar fatores aí patogênicos que podem trazer de doenças, insetos, né, vetores aí que podem prejudicar a saúde das pessoas. Não, é verdade. Só um pontinho. A limpeza de um litrinho de leite, uma caixinha de leite, não colocando muita água, beneficia muito a fossa, porque a gente não imagina, mas são bilhões de organismos lá dentro da fossa fazendo o trabalho deles, vivendo num ecossistema deles, né, e eles são seres vivos. E com leite eles se agitam muito, né? Então, assim, passar uma aguinha e jogar lá faz bem, entende? Sim. Então, além de estar limpando, gastando pouca água, jogando um aditivo para a tua fossa, tu está destinando corretamente, separando um resíduo mais limpo para voltar para a cadeia produtiva, né? Olha, tudo de bom. Mas legal mesmo, então, assim, foi um papo muito legal, muito agradável, entendemos sobre a informação, né, sobre o Big Data de dados, né, principalmente da Data Waste voltada a resíduos. Tenho certeza que esse assunto vai ser muito bem escutado. A gente vai buscar muito esse conteúdo para entender o trabalho da Data Waste e o trabalho que é necessário para todo mundo avançar para tomar decisão. Agradeço muito, tá, a tua presença. A gente somos de locais distantes, mas a gente se encontra muito em feiras, a gente vem conversando, trocando informação, fizemos reuniões. Estamos avançando em algumas parcerias, quem sabe, sim. E agora conseguimos marcar esse bate-papo aqui numa feira em São Paulo, né? E tenho certeza assim, que o caminho das nossas startups assim, vai ser muito necessário nesse futuro. Tá, Aline? Muito obrigado. Então, eu vou me despedindo aqui, agora vou deixar para a Aline se despedir do nosso público aí. E obrigado, gratidão por fazer mais um capítulo. Bem, eu que agradeço a você, Ismael, e a todo o time da Meu Resíduo por esse convite. É uma oportunidade sempre importante a gente fazer essa partilha, essa troca. A gente não sabe tudo, né? Então, eu tenho certeza que eu posso aprender muito com o seu trabalho e eu tenho certeza também que o aprendizado que a gente está construindo também pode ser útil, né, para o negócio de vocês. E, então, assim, a gente está sempre aberto para essas coisas, para essa partilha, porque a gente tem que fazer o conhecimento difundir para a gente conseguir avançar. Muito obrigada. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.